Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Só até em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos puderem deixar também aberto em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, essa passagem de Colossenses, ela é de suma importância para a nossa vida. E é bom que nós estejamos ligados àquilo que for proferido aqui, porque em toda a nossa vida, em toda a vida cristã, em toda a vida do ser humano, ela é baseada em ações. Porque se não colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos de Deus, ou seja, colocar em ação, nada terá efeito. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quero aqui dar uma pequena introdução para entrarmos no contexto histórico, para que eu possa aplicar essa palavra para nós, igreja. Meus queridos, nós sabemos que toda a vida do ser humano, enquanto estivermos aqui neste mundo, é bom entendermos que nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nosso mundo é outro. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então nós devemos entender que enquanto estivermos aqui, existem algumas ações que vão ser determinantes na vida de cada um de nós, na vida das pessoas que estão lá fora, na vida das pessoas que estão dentro da igreja, que vão objetivar algo ou alguma coisa para a minha vida e para a sua vida. Porque todos nós, quando viemos aqui, quando nascemos, precisou, eu acredito, ou precisará fazer escolhas. Todos nós precisaremos, ou precisamos, ou já fizemos escolhas. E tem que ser escolhas bem definidas, que regulamentará toda a nossa trajetória de vida. Aquilo que a gente escolher vai regulamentar a nossa trajetória de vida. E é de suma importância, é muito importante
compreender que o tipo de escolha que eu e você fizer, de alguma forma, vai influenciar pelo tipo de vida de onde nós estamos e quando nós vivemos, e como nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, onde estamos e como vivemos determinará como e o que vamos escolher. Porque se nós chegarmos para uma pessoa, interessante que eu já fiz essa pergunta para Paula antes. Uma certa vez eu perguntei para Paula se ela não queria morar lá em Itapajé. Paula disse que não. Ela queria morar aqui mesmo. Então, se a gente perguntar a uma pessoa que mora no campo, lá no Breu, né, na zona rural daquela cidade, se ela quer morar em Fortaleza, ou em São Paulo, ou no Rio, ela vai dizer que quer. Ou se a gente perguntar a uma que mora na cidade grande, se ela quer morar no interior, ela vai dizer que quer. Muitas delas. Por quê? Porque no interior é calmo. Aliás, era calmo. Mas antes era calmo. Eu digo por mim, eu sempre quis morar no interior. A Paula sabe disso. Porque o interior, eu acho o interior muito mais calmo do que na capital. Esse cheiro de mar é muito bom. Glória a Deus. Então, essas escolhas que é feita, né? Se a pessoa está acostumada a morar na capital ou morar na cidade, isso depende muito da visão que elas têm naquele lugar que elas vivem, que elas convivem. Elas escolheram morar em determinado lugar. A diferença dessas escolhas, cada uma, se quer morar na cidade, se quer morar no campo, etc., ela é influenciada pelo tipo de vida. Quem vive bem na cidade, vive na cidade, fica lá. Quem vive bem no interior, fica lá. E olha que viver no interior é muito melhor do que viver na cidade, você vive mais. Assim falam os mais experientes, né? No interior tem o leite, você tira na hora ali, queijo. A bisavó não gosta de queijo. Então, mas quer dizer, tem toda aquela regalia que a cidade grande, se você quiser, você tem que comprar. Mas na cidade, no interior não. No interior tem uma casinha mais simples, tem uma vaquinha leiteira, a pessoa faz um queijo, faz uma manteiga e por aí vai. E essa forma de ver o mundo é formada por alguns fatores, que é o lar, o ambiente social e a cultura que a pessoa vive. O exemplo disso aconteceu agora há pouco, né? Se eu me acostumo, se eu sou uma pessoa que vivo pedindo as coisas, eu não quero mais sair dessa vida de ficar pedindo as coisas. Por quê? Porque eu me acostumei com aquilo. E é fácil, a facilidade é muito grande de se obter. A mesma coisa é uma pessoa que vive em uma casa grande, que vive num palácio. Ele se acostuma daquilo, ele não quer mais, ele não quer ir para uma vida onde a pessoa tem necessidade, onde a pessoa vive uma vida miserável, não quer. É o costume. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? A visão que essas pessoas têm está condicionada com um ambiente social. Eu não sei se os irmãos estão captando o que eu quero falar da parte de Deus.
dizer com isso, meus queridos amados irmãos, e eu estou falando assim compassadamente, para que a gente possa entender. Porque não adianta eu ficar aqui pregando e gritando, porque o Senhor ele não é surdo. O Senhor, ele ouve aquilo que a gente está falando, que a gente está transmitindo para a igreja. Então eu estou falando compassadamente para que a gente venha entender aquilo que Deus quer falar nesses versículos. O que quero dizer com isso é que para tomarmos decisões importantes em nossa vida, é preciso saber que essas escolhas serão de alguma forma influenciadas por aquilo que somos e por aquilo que vivemos. E diante disso, eu queria passar para os irmãos 3 princípios que são determinantes, determinará o estilo de vida que eu e você precisamos viver. E esse estilo de vida, ele está composto desses 3 versículos. Primeiro, 1, 2 e 3, que foi lido aqui. Eu vou ler novamente. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeiro princípio, buscai. Pensai nas coisas lá do alto, nas que são aqui na terra. Segundo princípio, pensar. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Primeiro princípio, o que pensamos? O que é que nós temos pensado? Você abriu aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8? O que é que tem escrito aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8? Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Puder ver também lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33, daqui a pouco a gente observa o que Deus tem para falar. Como foi lido aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que colocamos em nossa mente vai determinar o que se exprime em nossas palavras e ações. Paulo diz que devemos programar nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, honrosos, corretos, puros, amáveis, excelentes e dignos de louvor. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E isso só é gerado pelo modo que vivemos. De como vivemos? Onde e como vivemos? O que tem ocupado o espaço da nossa mente? O que é que nós temos pensado ultimamente? O que buscamos? Mateus 6, do 31 ao 33. Não andeis por o que é que dizemos, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus.
buscar em primeiro lugar o reino de Aleluia. Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Puder abrir também lá em 1 Pedro 2,9, daqui a pouco a gente vai entender melhor o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que achamos ser melhor para nós, este é gerado pelo primeiro versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Em Mateus 6, Jesus nos ensina que não precisamos ter medo do futuro. Jesus, ele está aqui nos ensinando que a gente não pode temer, não tem que temer o futuro. Você vê que as aves, assim como foi lido agora na palavra de Deus, elas não guardam comida. Elas não guardam comida. Principalmente nós que guardamos comidas na geladeira, mas as aves não guardam comida. Mas Deus lhes dá o que precisa. Aleluia. Deus lhes dá o que precisa. Glorificado seja o nome do Senhor. Para que todos comam todos os dias. As flores não fazem compras como nós fazemos, mas estão sempre bem vestidas, bem ornamentadas, todas lindas. Você vê um jardim florido, que coisa maravilhosa. Deus cuida das suas criaturas. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Não quero dizer aqui que não é importante fazer planos. É importante. Muito mais ainda ser precavido. É importante isso. Claro que é. Mas isso não deve, de maneira nenhuma, dominar a nossa mente. Não deve dominar as nossas vidas. Você vê que muitas pessoas, elas passam noite em claro, se preocupando com o seu futuro, se preocupando com o que vai fazer, como vai fazer. Mas Deus sabe o que precisamos. Não há nada que Deus não saiba. Ele sabe de tudo. Glorificado seja o nome dele. Porque se nós o amamos e confiamos nele, é ele que vai suprir todas as nossas necessidades. O que somos? 1 Pedro 2, versículo 9. Pode ler. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para tornar a gloriosa luz. Eita, glória! Quem Aleluia, ouviu? glória a Deus. Olha que maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Deus. Somos sacerdotes reais. Essa aí é a formação do nosso estilo de vida. Interessante que em 1 Pedro 2,9, se você entender e comparar com os dias de hoje, aqui cabe aquele velho ditado:
diga-me com que tu andas, com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos conversado? Nós somos sacerdotes reais. Se nós temos algum problema, se nós temos algo para expressar, se o teu irmão não pode te ajudar, tem aquele que pode. Deus. E hoje você tem essa liberdade de falar diretamente com Deus. Como foi exposto no domingo passado aqui, o véu foi rasgado. Nós temos esse privilégio hoje, antes nós não tínhamos. E Pedro aqui, em sua carta, se dirigia aos estrangeiros. Ou seja, ele falava para pessoas que não faziam parte de Israel, na sua origem, é claro. Eram os gentios das nações que muito em breve seriam chamados de cristãos. Hoje nós somos fruto desta palavra. Hoje nós somos chamados de cristãos. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Colossos, procurando conscientizar que eles que haviam ressuscitado com Cristo estavam numa posição muito mais elevada, uma posição ampla, glorificado seja o nome do Senhor, do que pensavam, gozando de benefício inimaginável. A carta aos Colossenses, ela foi escrita quando Paulo ainda estava na prisão, por isso que ela é chamada carta da prisão. E a primeira igreja em Colossos, ela foi construída, ela foi edificada ou foi iniciada por Epáfras. Assim diz Colossenses capítulo 1, versículo 7. Que diz, segundo foste instruído por Epáfras, nossa ordem se conserva, e quando a vós outros vieres ministro de Cristo. E Epáfras, ele sentiu que a cidade de Colossos estava passando por um problema espiritual muito grande. E chegou a Paulo na prisão e falou para ele. Aí a necessidade que Paulo teve que escrever essa carta para os Colossenses. Porque Colossos se encontrava mergulhado em um sincretismo, ou seja, elementos culturais, religiosos e ideológicos misturados com legalismo. Com muitas especulações filosóficas e misticismo oriental. Olha, é um negócio tão grande, a igreja de Colossos estava passando por um problema tão grande, mas tão grande, que Epáfras pediu uma orientação a Paulo, para ele poder jogar um antídoto, para que essas pessoas viessem a sair desse engano espiritual. É incrível, mas até hoje tem muitos irmãos que caem ainda em doutrinas erradas, em palavras que não são de Deus. Pasmem, mas infelizmente ainda tem irmãos crentes que acreditam em horóscopos. É verdade. Lá em Angra dos Reis, tinha muitos que acreditavam em horóscopos. Estava lá na rádio, signo de Áries, signo disso. Não.
Era uma cidade espiritualmente decadente, que havia influenciado a vida de muitos colossenses, inclusive de alguns crentes. Paulo nos ensina que eles deveriam, a partir de agora, pensar e buscar as coisas duradouras e eternas. Paulo estava ensinando em sua carta para o povo de Colosso que esse ensinamento ele serve para nós nos dias de hoje. Nós devemos pensar e buscar as coisas duradouras e eternas, que não vivessem mais na mediocridade e nem na miopia de uma sociedade totalmente escravizada pela cultura pagã. Paulo estava tentando dizer para os colossenses que quando pensamos nas coisas justas e coerentes, somos influenciados a buscar a justiça e a coerência. E por sua vez passamos a ser pessoas justas e a viver coerente. Assim como é a vontade de Deus, que nós sejamos justos e coerentes. Ou seja, o pensar determina o buscar. E este buscar é que determina o ser. Eu penso, eu busco, dependendo da busca eu vou ser daquilo que eu estou buscando. Por que a pessoa que vive mentindo não quer deixar de mentir? Por que será? Porque eles vivem na prática. Vive na prática da mentira e não quer deixar de mentir. Assim o assassino, ele vive na prática do assassinato e só falta mortes. É a visão que eles têm, é o estilo de vida que eles têm. E isso ocupa o lugar na mente deles. E o evangelismo de Cristo tem esse papel influenciador em nossas vidas, mudando nossa concepção e visão. Antes nós éramos pessoas que faziam as coisas erradas. Hoje nós somos diferentes. Hoje nós buscamos ser uma pessoa correta, buscamos ser uma pessoa coerente. Glorificado seja o nome do Senhor. No mundo, meus queridos e amados irmãos, há apenas uma coisa digna de ser buscada, que é o conhecimento de Deus. Somente isso. Se a busca determina o nosso modo de ser, isso aqui é uma receita maravilhosa, sem igual. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você acha gostoso demais. Você sempre quer descobrir algo a mais, o porquê, como. Claro que muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele não quer que nós venhamos a obter esse conhecimento, dando sono. Às vezes, a própria pessoa da família atrapalha, um vizinho que chega, e você perde a concentração.
E Filipenses 2,15 diz assim, agora que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros do mundo. Quando mais pensamos nas coisas certas, mais buscamos praticá-las. Glória a Deus. Por essa razão, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo insistia que eles pensassem nas coisas que são de cima. É por isso que ele diz no versículo 2: pensai nas coisas do lado alto. Sabemos que toda ação que tomamos é antecipada pela nossa mente. E primeiro pensamos e depois agimos, não é assim? Quer ver um exemplo? Quando nós temos sede. Quando nós temos sede, qual é a primeira coisa que pensamos? Água. E se nós pensamos na água, nós corremos para buscar, não é verdade? Quando somos incluídos por Jesus através do seu Evangelho no reino de Deus, passamos a ter necessidades diferentes daquelas que tínhamos quando éramos do mundo. Éramos leigos, não sabíamos nada. Porque antes sentíamos a necessidade de fazer o que era errado e viver dissolutamente para os prazeres da carne do mundo. Hoje não. O ambiente que vivíamos nos levava a pensar e a buscar as coisas que achávamos serem corretas. Isso determinava o que realmente éramos no passado. A Bíblia, ela ensina a nos contentarmos com o que temos, mas nunca com o que somos. Então, quando eu e você nos entregamos a Cristo, tem que ter uma mudança, tem que haver uma transformação. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz que nós estamos em uma posição privilegiada e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Agora nós temos uma visão panorâmica, uma visão ampla, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. É como eu falei no início, nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. A nossa morada é lá em cima, é espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor. Os valores terrestres só têm importância enquanto não se conhece as celestiais. Você vê que muitas pessoas procuram o seu bem-estar. Não é pecado. Não é pecado. Mas ir buscar a Deus somente por isso, Deus ele não atende. Porque Ele sabe. Inclusive, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Que quando a gente pede a Deus, a gente pede mal. Porque quando pede para a nossa própria regalia. Então,
Os valores celestiais eles sobrepujam em riquezas infinitas. Ele é muito mais do que os valores terrestres. Em tesouros inimagináveis. É tipo a parábola do dracma perdido, que simboliza o cristão quando ele se afasta da igreja e é achado por Deus. Não tem bem mais precioso do que isso, do que eu e você estarmos na presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que tipo de pensamento nós temos tido? Que tipo de pensamento? Porque nós sabemos que dependendo do tipo de pensamento, ele nos levará a uma busca. E essa busca pode definir quem nós somos. Se nós buscamos a Deus, nós seremos bem-sucedidos e chamados de cristão. Se nós buscamos as coisas do mundo, nós vamos cair e vamos tropeçar e ter uma coisa somente passageira. Pois só assim entenderemos o que Jesus disse: quem é injusto, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 1. Jesus ele está falando aqui de estilo de vida. Aquilo que nós escolhemos viver, é isso que praticaremos. Nós temos que saber isso. Nós temos que nos definir se somos cristãos ou se não somos. Glorificado seja o nome do Senhor. Estava lendo hoje o podcast, está até falando com o meu pastor Rodrigo, um doutor em ciências. Eu achei engraçado quando ele falou das pessoas que iriam no céu e que as pessoas que iriam para o inferno. Só para descontrair isso que eu vou falar. Ele falou dos banguelos, eu estou ficando banguelo. Ele disse que os banguelos não vão para o inferno. Aí você me pergunta, por quê? Porque a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Nem que o banguelo não ranger de dentes. É só para descontrair. Eu achei tão engraçado isso que ele falou. Mas então o banguelo vai começar a fazer o que não presta, que não vai ser. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender o estilo de vida que a gente vive. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós temos que andar de acordo com o que Jesus nos ensina. De acordo com o que Deus quer de cada um de nós. Quem vive na prática do bem sempre fará esforço para executar. É a diferença de quem vive em uma montanha, daquele que vive embaixo da montanha. Quem vive na montanha tem uma visão privilegiada. Quem vive embaixo não tem.
Nós fomos influenciados pelo Evangelho, igual nós somos igreja. Como foi lido em 1 Pedro 2,9. Então, que Deus ele possa nos ajudar a pensar, a buscar e a ser o melhor para Ele e para o seu Deus. Essa é a nossa. Amém. Que Deus possa abençoar todos e espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Glória a Deus. Aleluia.